Boa tarde, professor Luiz. Aqui quem fala é o Alan Ricardo, acadêmico do 10º período de Engenharia Mecânica. Vou estar apresentando um trabalho aqui sobre a matéria de tribologia. Vou estar falando aqui um pouco sobre a lubrificação e quais os efeitos que ela tem na vibração dos equipamentos. Lubrificação é a aplicação de um lubrificante entre duas superfícies para reduzir o atrito e o desgaste. Essa operação cria uma barreira entre as superfícies, permitindo que elas deslizem suavemente uma sobre a outra, com isso reduzindo o atrito e o desgaste. Por mais que duas superfícies de forma visual elas se pareçam que tem uma rugosidade bem baixa, numa visão microscópica é possível verificar que tem uma rugosidade nessa superfície. O lubrificante tem a função de ele trabalha como um filme, impedindo que essas superfícies entrem em contato, reduzindo assim o atrito e o calor e o desgaste entre essas peças. As funções do lubrificante: redução de desgaste, como comentado anteriormente. Também tem a dissipação de calor, ou seja, ela ajuda a refrigerar os materiais para o quais estão sendo utilizados o lubrificante. Proteção contra a corrosão, ela evita também a oxidação dessas superfícies, e em alguns casos é utilizado a graxa também, como graxa ou óleo como vedação. Os tipos de lubrificantes. Os lubrificantes líquidos, comumente utilizados para alta velocidade e alta carga, apresenta baixa viscosidade e, como resultado, baixa perda de atrito. Os lubrificantes líquidos também produzem baixa elevação de temperatura nos componentes do sistema de transmissão. Tem os pastosos também, que são as graxas. A graxa é uma substância composta por óleo básico e aditivo e espessantes. É um dos lubrificantes mais versáteis da área industrial, utilizada em uma ampla faixa de temperaturas, em velocidades também. Lembrando que para determinadas aplicações são utilizadas certos tipos de graxa com algumas propriedades, com alguns aditivos. Em certos casos são utilizados graxas para altas cargas, altas temperaturas, altas rotações, para que ela tenha uma melhor durabilidade. E também tem os lubrificantes sólidos, aplicado em superfícies das peças que trabalham atrito. Como resultado, consegue-se deformar sobre o cisalhamento com mais facilidade nas superfícies. Desta forma, é utilizado em condições extremas, onde não é possível se aplicar óleo e graxa devido ao atrito que acaba expulsando esses materiais. São utilizados os lubrificantes sólidos. Aí também tem os lubrificantes gasosos. Os lubrificantes normalmente utilizados para esta função são o nitrogênio e o hélio. Devido à sua baixa viscosidade, produz um baixíssimo atrito entre as peças. Além disso, permite uma ampla faixa de temperatura. Contudo, tem sua capacidade de carga e demanda nas peças com baixos acabamentos e muito precisos. Ou seja, ele é utilizado para onde se tem um material de uma superfície de um acabamento rigoroso.
Aí tem os tipos de lubrificantes, eles são classificados entre minerais, que são os lubrificantes derivados do petróleo. Ele tem a sua viscosidade varia de acordo com a temperatura e possui substâncias que geram impureza. Por esse motivo é trocado com frequência, tem uma taxa de utilização maior do que o sintético devido a ele ser mais barato, porém a taxa de manutenção dele é maior. Aí tem os lubrificantes sintéticos. Os lubrificantes sintéticos é um produto modificado quimicamente do petróleo. Processo mais complexo de refino aplicado nos lubrificantes minerais. Sendo os óleos sintéticos têm um custo maior, por outro lado tem maior qualidade. O lubrificante sintético tem maior capacidade de neutralizar ácidos e sua viscosidade é mais estável e seu filme lubrificante mais resistente à pressão. Ou seja, os lubrificantes sintéticos, conforme a variação da temperatura e pressão, ele tem uma tendência a continuar com as suas propriedades físicas, não se alterar, como acontece nos lubrificantes minerais. Não que não possa acontecer em situações críticas a alteração dessas propriedades, mas se comparado aos lubrificantes minerais, essa capacidade é maior. Aí também tem os lubrificantes semissintéticos, que é uma mescla desses dois lubrificantes, visando se obter o melhor dos dois tipos de lubrificantes. Aí falar um pouco aqui também sobre os aditivos que compõem o lubrificante, para que você possa ter as propriedades de resistência a altas cargas, para ele trabalhar em altas rotações ou altas temperaturas. E eu vou estar falando um pouco sobre essas propriedades aqui também. O óleo básico, que em si é o lubrificante, que vai fazer o papel da lubrificação. Os detergentes são aditivos responsáveis por auxiliar na limpeza do sistema, ou seja, ele tem a função de pegar as impurezas provenientes ali dos próprios equipamentos que são lubrificados e deixar longe dessa área de atrito. Tem os antioxidantes também, que eles impedem que haja que esse material que está sendo lubrificado, ele tem a função de impedir que haja a oxidação desses componentes. Ele trabalha de forma retardando o processo, evitando o desenvolvimento de borras que possam ocasionar essa corrosão. Também tem os anti-espumantes, como o nome já sugere, ele impede a formação de espumas no lubrificante. Um redutor, por exemplo, conforme ele vai trabalhando o movimento das engrenagens ali, ele acaba formando bolhas durante esse processo, e esse aditivo tem a função justamente de impedir a formação dessas bolhas, que por si só acabam prejudicando a lubrificação. Tem também uma série, tem um outro aditivo mencionado aqui, os desmulsificantes. A função dele é utilizada
para evitar a formação de emulsões entre os fluidos. Um exemplo dessa situação é o uso de aditivo no caso dos óleos protetivos temporários, em que se faz necessário que a água seja expelida do sistema rapidamente. De forma resumida, ele está dizendo aqui que ele vai impedir que ocorra a mistura de água junto ao lubrificante. Aí aqui, entrando na área, para a matéria de tribologia, eu trouxe um exemplo lá que aconteceu na empresa onde eu trabalho, que é um equipamento utilizado no sistema de exaustão da empresa. Esse é um soprador, a função dele é transportar o material pelas tubulação até os silos de armazenagem de biomassa, e ele transporta gerando ar comprimido. Esse ar comprimido empurra a biomassa pelas tubulações, e esse soprador é composto basicamente por 2 lóbulos e um conjunto de engrenagens que trabalham 24 horas para estar transportando esse material. Nesse conjunto de engrenagens há um reservatório de óleo, e foi verificado através da manutenção preditiva que esse equipamento estava com um nível estava gerando um alerta de vibração nesse equipamento. Ele estava com um nível de vibração atípico para esse equipamento. Então foi feito a coleta desses dados através do equipamento de medição de vibração. E nessa coleta, através da análise, foi verificado que esse equipamento estava com uma deficiência na lubrificação. Então foi realizada uma intervenção nesse equipamento, e após a intervenção foi verificado que foi reduzido o nível de vibração do equipamento apenas com a substituição do lubrificante utilizado nesse equipamento. Aqui eu vou o espectro aqui. Esse espectro laranja é o gráfico gerado antes da intervenção da lubrificação. Aqui na parte inferior do gráfico está a frequência no qual ele foi analisado, e na parte esquerda do gráfico é visto o deslocamento que estava ocorrendo nesse equipamento. Como comentado anteriormente, o gráfico laranjado foi na primeira leitura realizada no dia 21/8, e no dia 6/9 após a intervenção com a troca lubrificante, foi constatado que foi reduzido essa vibração no equipamento só com uma troca do óleo. Um dos fatores que poderiam estar gerando essa vibração no equipamento é a perda da propriedade do lubrificante, ou até mesmo poderia estar com impureza nesse lubrificante, ocasionando o atrito entre as engrenagens e gerando essa vibração no equipamento. E é isso aí, professor, o meu trabalho. Espero que esteja dentro do que o senhor está procurando aí.